Salve, pessoal! Uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô era assim: Oromimá, Oromimaio, Oromimaio, Abadoiteu, e Oromimá, Oromimaio. Salve, pessoal! Aqui é a professora Carol falando. A gente vai estudar agora o capítulo 2, Impérios e Reinos Africanos. Tá? Então, a gente iniciei com a musiquinha, né? Pra falar dos orixás aí, dos Yorubás. Né? A gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Bom, então, gente, vamos começar falando aqui dos reinos da África. Tá? Coloquei uma imagem aqui mais geral aqui para falar sobre esses reinos, né? Aqui a vestimenta, né? A vestimenta afro, né? Com bastante cores, com turbantes, certo? Estou começando com coisas mais gerais, assim, né? Para falar depois de reinos mais específicos, né? A gente vai falar primeiro do reino de Gana, né? Depois do reino de Mali, reino de Songhai, Benin e depois do Congo. Vamos por partes, então. Vamos lá, então. Aqui coloquei uma imagem da organização social para vocês, certo? Aqui as características gerais, gente. Então, né? Os reinos africanos existia muito, né, muito mais uma sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade que era comandada muito mais por homens do que mulheres, que não era uma regra. Existiam exceções, né? Como a gente pode observar também algumas sociedades matriarcais, né? Ou seja, comandadas aí por mulheres. Tá? Um exemplo disso, as sociedades iorubás, né, tinha muitas divindades, né, e lideranças que eram lideranças femininas. Tá? Bom, gente, outra coisa mais geral também é que nas sociedades africanas, né, de forma geral, existia muita relação de parentesco, né? Ou seja, as lideranças também eram muito ligadas aí através das famílias, certo? Os altos cargos aí dos governos, né, também eram ligados a essas famílias, né, do chefe do poder político, tá? Bom, o respeito aos mais velhos, né, também era algo bastante comum a todos esses reinos que eu falei para vocês, né? Tanto o reino de Gana, quanto o reino de Congo, o reino de Mali. Coloquei uma imagem, né, do preto velho, né, que também é uma das divindades aí, né, da Umbanda, tá? Aqui, gente, o comércio, né, era muito comum o comércio de marfim, de sorgo, né, dessas sociedades, comércio de inhame, né, e a criação de animais, certo? Criação de aves também, né, era algo bastante comum. E agora, né, eu vou falar para vocês que os árabes, né, eles tinham uma influência muito grande aí sobre esses reinos da África. Por que isso? Né? Através das caravanas da África, ou seja, caravanas eram passagens, né, comerciais em que esses comerciantes da Ásia, né, que sobretudo eram árabes, eles faziam contato das especiarias que vinham da Ásia para a África. Tá? Isso através dessas caravanas, que eram passagens aí de comércio. Tá? Bom, o comércio de escravos também era bastante comum aí entre árabes e africanos. Né? E esse comércio de africanos, o comércio de escravos, né, ele, é claro, ele tinha uma característica própria. Né? Não era uma escravidão, como eu posso ser para vocês, uma escravidão mercantilista, uma escravidão colonial, que o escravo ele não tinha perspectiva de liberdade. Já era diferente na África. Né? Era uma punição e eles poderiam deixar de ser escravos se eles pagassem essa punição por tempo de escravidão. Tá? Bom, seguindo aqui, né, botei aqui para vocês que o comércio de escravos ele ocorria dentro da África e fora da África também, certo? As caravanas da Ásia para a África, né, foram fundamentais para movimentar todo esse comércio aí que saía da África. Bom, gente, agora das religiões na África.
né? As religiões na África, pelo menos aquelas regiões que vieram de fora, eram predominantemente duas, né? Até hoje são predominantemente duas. O cristianismo, né? A religião católica, e também o islamismo, né? Que também era e ainda é, né, bastante forte mais no norte da África, tá? Bom, gente, aqui eu coloquei para vocês, né, a localização desses reinos, desses impérios africanos. Gente, ó, nós vamos estudar, né, nesse segundo capítulo, esses impérios, esses reinos que estão aí mais ao lado esquerdo de vocês aí na África, né, como Songhai, Ashanti, Yorubá, Gana e Mali. Tá? Tem um mais abaixo ali do reino de Congo também. Né? Nós vamos estudar mais esses reinos que eu coloquei, que eu acabei de colocar para vocês, de digitar para vocês. Tá? Bom, vamos lá, gente. Primeiro, o reino de Gana no século VI. É um reino mais antigo. Né? E vocês estão vendo aí no mapa, né, que era muito importante esses reinos, né, eles se localizarem perto de rios. Né? E esses rios eles tinham uma importância muito grande na questão de transporte e de comunicação. Então existia dois rios que foram extremamente importantes para esses reinos aí, que era o rio Níger, tá? E o rio Senegal, tá? Bom, gente, falando aqui, né, de maneira mais geral do reino de Gana, né, era muito comum a cobrança de tributos, a exploração de ouro, certo? E essa cobrança de tributos aí, é claro, né, que ia para o líder supremo desses, né, do reino de Gana. Tá? O comércio com árabe também, com alguns árabes nas caravanas também era de suma importância, porque era esse comércio com árabes nas caravanas que traziam as especiarias para o reino de Gana. Ok? Gente, outra coisa, no Império de Gana era muito importante o exército também, à medida em que, né, muitas dessas riquezas vinham para a Ásia, era muito importante também, né, manter um exército, manter uma força militar para proteger essas riquezas, tá? As cidades também eram fortificadas, né? E aí eu já faço uma relação também aí do exército com essas cidades fortificadas, que faziam parte também desse proteger dessas mercadorias. Né? Essas cidades fortificadas que também tinham uma influência muito grande dos árabes. Bom, gente, aqui, ó, Império Mali. Vocês reparem no mapa, né? Vocês podem voltar ali depois no vídeo, né? Que no Império de Mali ele se localizou, né, nas mesmas proximidades do reino de Gana. Né? Então, o que vai acontecer, gente? O Império de Mali ele vai estender cada vez mais o comércio para fora dessas outras cidades que haviam sido fundadas pelo reino de Gana. Né? E novamente, não esqueçam que o rio Níger, né, os rios de forma geral, eles eram bastante importantes aí para a manutenção do comércio, para abastecimento de água e para a agricultura. Tá? Então, ó, Império Mali, século XIII. Gente, o Mansa, né, ele era chamado aí, né, a liderança do Império Mali. Né, e ele tá uma vestimenta com bastante cores aí. Né? As rotas transsaarianas, ou seja, né, as rotas que atravessavam o Saara, né, elas foram cada vez mais fortalecidas aí, né, com o transporte aí através do camelo e novamente aí, né, essa relação com a Ásia, né, e com os árabes cada vez mais fortalecida com o passar dos séculos, né, e também com o passar aí desses reinos e impérios. O mapa das rotas, vocês estão vendo, né, que essas rotas comerciais que lá no Reino de Gana aí eram um pouquinho menores, né, aí na parte noroeste da África, né, elas começam a se estender, inclusive aí, ó, pelo Egito, né, mais lá do outro lado da África. Ó, gente, a conversão ao islamismo, né? Então a gente pode perceber que com o passar dos séculos, né, com o passar dos anos, né, o islamismo ele passa a ser também uma verdade para esses povos africanos.
né? Eles passam a se converter também ao islamismo também, né, como uma troca cultural com esses árabes. Tá? Gente, além do comércio de marfim, do comércio de aves, né, de bois, além desse comércio, era muito comum o comércio de noz de cola, né, que é uma sementinha aí que vocês estão vendo no vídeo de vocês. Tá? Bom, gente, Império Songhai. Tá? Gente, ó, por conta de algumas rivalidades que estavam existindo dentro do próprio Império Mali, né, o Império Mali acabou se enfraquecendo e o Império Songhai acabou tomando essas regiões. Né? O que, num certo sentido, foi positivo sobre dois aspectos. Reparem, né, que novamente o Rio Níger aí, ele é bastante importante para essa sociedade, como vocês podem ver no mapa. Por quê, gente? Eu falei dois aspectos, por quê? Porque o Império Songhai, ele vai estender ainda mais essas rotas de comércio, porque vai pegar a canalização dessas águas do Rio Níger, né, e expandir para outras cidades. Olha que bacana. Né? Então o Rio Níger ele vai servir ainda mais, né? Vai estender ainda mais a sua água, digamos assim, seu abastecimento para formar outras cidades. Né? Bacana, né? Então eles foram bem inteligentes nesse aspecto. Outra coisa, gente, o que nós estamos vendo aqui, ó, nessa próxima imagem, é a cidade de Tombuctu. A cidade de Tombuctu, gente, ela foi responsável por ter uma das primeiras universidades do mundo. Olha só que show, hein? Quem imaginava isso? Então, gente, a cidade de Tombuctu, com essa universidade, ela fazia intercâmbio, inclusive, com as universidades europeias. Olha que interessante. Tudo isso porque, né, as lideranças árabes que aí estavam, né, no reino de Songhai, eles acabavam investindo também na educação. Tá? Estímulo à educação, a gente está vendo aqui uma escola, né, de ensino de árabe, né, também. Muitas bibliotecas também se construíram nessa época, né, no século XV, certo? Então, o reino Songhai, o que mais se sobressai são duas coisas, né? A canalização da água do rio Níger e também aí a educação, tá? As escolas islâmicas, né? A gente está vendo que as escolas existem até hoje aí, né, nesses reinos africanos, tá? Gente, agora nós vamos para os povos iorubás, né? Esses povos iorubás, como vocês estão vendo aí algumas divindades aí iorubás, a partir do século X, tá? Então, gente, uma característica muito forte dos povos iorubás, né, é a tradição oral, ou seja, os griots, né, que contavam histórias com músicas, contavam histórias dos antepassados, eles passavam essas histórias por via oral. Tá aí também a tradição, né, da musicalidade nessas religiões afro-brasileiras também. Tá? Outra coisa que se destaca bastante aí, né, nos reinos iorubás é a manipulação do bronze, dos metais de forma geral, né, como vocês podem observar na imagem aí à direita. Tá? Gente, segundo os iorubás, né, o mundo ele era formado aí, né, o deus supremo do mundo era Olorum. Tá? E aqui a gente está vendo a divindade máxima do reino Urubá, né, do poder político dele, que era a representação no Obá. Tá? As esculturas de bronze, como eu falei para vocês, que elas eram muito comuns nessa cultura. E aqui eu botei para vocês o Deus Supremo do Universo. Esse Deus Supremo do Universo, ele foi responsável por criar os orixás, e criar tudo que existe no mundo. Segundo, né, a cultura iorubá, todos nós temos um orixá conforme, né, as nossas características de personalidade. Tá? Aqui estão alguns dos orixás, né, Iansã, Iemanjá, Oxumaré, Ibejê, Oxum, Nanã, Exu, Ogum. A importância dos griots. Gente, os griots têm uma importância muito grande no sentido de repassar essas tradições aí dos antepassados. Tá? Outra coisa que eu queria dizer para você, gente, é que esses
orixás, né, aliás, a cultura iorubá, de forma geral, né, ela vai formar um reino chamado Reino de Benin, né, tá no livro de vocês também. Bom, gente, agora vamos para o Reino do Congo. Do Congo, século XIV e XV. Gente, importante dizer também que as tradições do Reino do Congo, elas vão continuar aí também para depois do século XV. Tá? Gente, o Reino do Congo ele fica um pouco mais abaixo, né? Como vocês podem ver nos mapas anteriores, um pouco mais abaixo aí do Rio Níger. Tá? Então, vamos colocar algumas coisas mais gerais sobre esse reino. Reino do Congo, gente, o Mani, né? O Mani, a liderança política, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí à direita. E à esquerda, né, uma imagem que também aparece nos livros de vocês, é o Mani recebendo soldados e missionários portugueses, né? Então, gente, o Congo é importante para a gente notar esse contato que os africanos tiveram com os portugueses, né, e como o cristianismo ele vai se espalhar por essa parte da África, né, também como uma forma de imposição de cultura. Né? E o comércio de escravos colonial, né, que vai sair da África para o Brasil, vai começar desse contato dos portugueses com o Reino do Congo. Tá? Então, até coloquei uma imagem para vocês do fortalecimento do cristianismo, porque, né, claro, né, como a gente já viu em aulas, né, os portugueses tinham a intenção, além de praticar relações comerciais com os africanos, também expandir o cristianismo, tá? Gente, aí vocês estão vendo, né, uma moeda de troca, né, que o pessoal do Congo utilizava, que era o zimbo, tá? O zimbo era tipo, como vocês estão vendo aí, uma castanhazinha, que era uma moeda que eles utilizavam. Tá? Bom, pessoal, a aula foi essa. Eu espero que vocês gostem. E é isso.